O time tem problemas graves, não é aceitável tomar essa quantidade de gols que estamos tomando, mas é possível criticar sem impedir a saída do treinador. Futebol não é 8 ou 80. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é domingo, dia 4 de agosto de 2024. Infelizmente está no ar mais um Cabeça Fria de derrota, mais uma análise de um resultado ruim do Atlético. Desta vez derrota para o Criciúma, lá no Heriberto Riossi por 2-1. Ontem, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, antes da gente analisar o jogo, pedido de sempre, se você está assistindo e não é inscrito no canal, me dá essa força, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho, gratuito e me ajuda demais, ajuda também curtindo esse conteúdo, mandando para os amigos, caso queira apoiar ainda mais o meu trabalho, considere se tornar membro a partir de R$ 4,99, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo que o YouTube te oferece as opções e me ajuda também clicando no botão hypar, caso ele apareça como opção para você aí embaixo do título do vídeo, beleza? Recados também dos nossos parceiros, caso você ainda não tenha feito o seu cadastro na KTO, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa, beleza? Consulte o regulamento para entender certinho como funciona, apenas para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade para se divertir e não para ficar milionário, combinado? Recado também da Confiax, se você está querendo enfim realizar aquele sonho da casa própria, do seu carro, daquela viagem, de um procedimento estético, faça a cotação do consórcio com a Confiax, o QR Code está aparecendo na sua tela, consórcio sem juros, sem burocracia, uma parcela acessível que vai caber no seu bolso e você pode ser contemplado já a partir do primeiro mês, beleza? Tá na tela aí o QR Code, entre em contato e faça sua cotação com o pessoal da Confiax. Vamos lá então analisar esse jogo. Eu já começo respondendo 3 perguntas aqui para ver se eu consigo, né, ser minimamente claro para o pessoal da internet que é 8 ou 80, assim, para o pessoal que é ou você detesta alguém, ou você ama alguém, ou você é passador de pano de tudo, ou você é hater absoluto. Eu estou preocupado com o desempenho do time até aqui? Sim. O time tem problemas? Sim, graves, inclusive. Eu sou a favor da saída do Milito? Não. Não é necessário para você criticar o trabalho do treinador você ser a favor da ruptura do trabalho. Isso é tão óbvio, mas no mundo que a gente vive hoje em dia, tão extremista, é importante a gente deixar claro. O time tem problemas. Ontem, mais uma vez, uma atuação preocupante em vários aspectos que a gente vai analisar aqui, mas para mim não faz sentido interromper o trabalho nesse momento da temporada, muito menos a gente tendo jogos decisivos aí batendo na porta de Copa do Brasil, de próprio Campeonato Brasileiro, tem um clássico chegando, a gente sabe que clássico é um jogo que tem sim um peso diferente, não dá para ignorar isso, e principalmente a Libertadores. Então assim, é um momento muito tenso, é um momento de maior pressão no trabalho do Milito, e isso não é informação e nem opinião, isso é um fato. Não é informação que eu estou dizendo, assim, não é algo que eu apurei, olha, o Milito está pressionado, não. É um fato, porque a gente sabe como funciona futebol no Brasil, né? Futebol é feito de resultado, não adianta jogar bem e não ganhar. Não foi o caso ontem, no geral, o Atlético não foi bem, foi um jogo preocupante, especialmente do ponto de vista defensivo, mais uma vez. O número de gols que o Atlético tem tomado assusta, são 30 gols sofridos nos últimos 18 jogos, um recorte que o Fael Lima postou ali no X, né, no Twitter. Não é um número aceitável, os problemas existem. Então, nesse momento, a gente não consegue nenhum recorte aqui para olhar com tanto otimismo assim para esse jogo de ontem, né? Nem falar que o time jogou muito bem, não mereceu perder, mereceu, na verdade é que mereceu, e muito menos que o time não jogou bem, mas ganhou, como foi o caso, por exemplo, do jogo contra o Corinthians, porque ontem as duas coisas aconteceram pro lado ruim, né? A derrota e o mau desempenho. Ainda assim, para mim não faz sentido trocar o treinador agora. Eu não acho que o trabalho do Milito só mostrou coisas ruins, ele mostrou coisas positivas e teve um momento muito positivo na temporada do Atlético sob o comando dele. E nesse momento, sim, é um momento instável, é um momento ruim, é um momento de futebol longe daquilo que a gente esperava. É bem verdade que essa derrota para o Criciúma foi a primeira derrota do time desde que ele voltou a ter praticamente todos os jogadores aí à disposição. O último jogo que a gente encarou com vários desfalques foi aquele jogo contra o Botafogo, que a gente perdeu, assim, o Botafogo sobrando lá no Rio de Janeiro. De lá pra cá, com a volta de vários jogadores, o Atlético perdeu a primeira agora
para o Criciúma, mas já não tinha sido bom contra o Corinthians, né, sem desempenho, mas com resultado. Já não tinha sido bom contra o Juventude, com desempenho, mas sem resultado. E agora a gente não tem nenhum dos dois. Vamos lá, primeiro lembrar aqui como que o time entrou em campo ontem, porque muita coisa que era demanda, inclusive minha e de parte da torcida, ele mudou para o jogo de ontem na escalação. Então ele voltou com o Saravia para o time. O Saravia voltou a ser titular pelo lado direito ali, né, na saída como um zagueiro, e quando o time se posicionava com linha de 4 para defender, era o jogador que marcava pelo lado direito do campo, né? Eu falo que ele não é lateral, que ele é zagueiro pela direita, porque quando o time afunda para marcar com uma linha de 4, não é o Arana do outro lado quem faz a função pelo lado esquerdo, né? É o Alonso. Quando o time afundava e marcava com a linha de 4, era o Alonso pela esquerda, o Batalha com o Otávio, que afundava como um zagueiro por dentro, e o Saravia fazia essa marcação pelo lado direito. Mas, enfim, na construção ele era inicialmente um zagueiro, a saída de 3 tinha o Saravia pelo lado direito, mas o Saravia é um jogador que, pela vocação que tem de lateral, ele dá a opção toda hora na frente, e não significa que ele faz isso só por ser lateral, né? Por isso que eu defendo que sim, o Saravia é zagueiro nesse time, né? Mesmo quando ele se lança ao ataque, ele está fazendo uma função de um zagueiro pelo lado direito, que com bola se desprende e vai ao ataque, né? Por que eu falo isso? Do outro lado, o Alonso faz isso também. O Alonso, ontem a gente viu várias vezes, o tempo inteiro, passar da linha do meio do campo, dar a opção na frente, ser uma alternativa ofensiva também. Então o Atlético tinha Saravia, Batalha voltando ao time e Alonso. O Matheus Mendes era o goleiro, naturalmente. O Otávio com o Alan Franco e o Bernard, né, na faixa central do gramado. De um lado o Arana, do outro lado o Gustavo Scarpa. Arana, inclusive, que eu vejo que está um pouco abaixo nesse momento da temporada. A gente sabe a bola que ele pode jogar e não está rendendo tudo que pode. Imagino também um pouco de reflexo da questão do mau momento do time. O Scarpa é um jogador que, em vários momentos, eu sinto até um pouco de pena dele, pelo tanto que ele tenta e pelo tanto que ele cria alternativas. O time não consegue converter essas alternativas em gol, e ainda tem o azar dele acertar um chutaço, a bola pegar na trave, a gente tomar um gol no minuto seguinte. Nós vamos falar sobre isso também. E na frente, sem mudança tática nenhuma, simplesmente o Vargas entrou no lugar do Hulk, e a dupla de ataque foi Paulinho e Vargas. Um primeiro tempo extremamente morno, um primeiro tempo que nenhum dos dois times construiu grandes chances. O Atlético, bem marcado pelo Criciúma, não conseguiu agredir com tanto perigo. As principais chances foram jogadas trabalhadas pelos lados do campo, bolas cruzadas na área, uma que o Franco tentou chegar e não conseguiu, uma que o Paulinho cabeceou mais longe do gol. O Atlético finalizou de fora da área, me pareceu inclusive uma orientação do Milito algumas vezes. Me lembro de uma finalização do Arana, me lembro de uma ou até duas do Paulinho. Então foi um time que tentou de fora com um pouco mais de frequência, até porque não estava conseguindo ali quebrar a marcação, especialmente no funil da área, né, na frente da área ali do time do Criciúma. Do outro lado também o Criciúma não conseguia criar com tanta facilidade, né? As principais chances do Criciúma no primeiro tempo foram de fora da área, ou o gol anulado, que o Bolassi estava muito impedido, mas ele, né, recebe uma bola com alguma liberdade pelo lado direito do ataque do Criciúma, lado esquerdo da defesa do Galo, faz um cruzamento e o Marcelo Hermes faz o gol, mas o Bolassi estava muito impedido, o gol corretamente anulado. Então foi o primeiro tempo que o 0-0 traduz bem o que foi o jogo, a verdade é essa. O Atlético não conseguiu alternativas ofensivas para furar o bloqueio do Criciúma. O Bernard, bem marcado mais uma vez, não fez um bom jogo. Ele até faz uma linda jogada no segundo tempo, um driblezinho curto, meio que de futsal ali, cruza para trás, mas a defesa do Criciúma corta, mas no geral não fez um bom jogo. Acho que ofensivamente quem mais criou, quem mais, né, levou perigo ao adversário foi justamente o Scarpa. Criou, arriscou de fora da área, colocou aquela bola na trave, conseguiu bons cruzamentos. Realmente ele é muito bom nessa bola cruzada na área. E o Vargas apagado, criou pouco. Quando teve oportunidade para finalizar, como ele teve uma no segundo tempo, uma bola cruzada pelo Franco, ele cabeceia para fora. O Paulinho também, preso na marcação, não conseguiu criar grandes coisas, também teve um jogo apagado. Então, jogo ruim do Atlético também, ofensivamente. O Arana, também já falei, pouco agregou ofensivamente. Um jogo ruim do meio campo para frente. E quando você joga contra um adversário que está marcando bem, está fechadinho, mesmo jogando em casa, porque era o caso, e você não consegue criar alternativas ofensivas e perde um gol aqui e outro ali, como o Atlético perdeu. Não foram tantos assim como a gente já viu em outros jogos, chances claras, um pouco menos, mas o Atlético criou para fazer gols, né? Além do gol do
do Cadu já na última bola do jogo. E aí você volta para um segundo tempo e começa a ver o adversário criar um pouco mais, agredir um pouco mais, vem todo aquele desespero, vem toda aquela memória, vem todo aquele passivo que já está na nossa cabeça, porque o time do Atlético começa a ficar inquieto para atacar, começa a se desorganizar ofensivamente, né, e consequentemente defensivamente. O time começa a querer atacar de qualquer jeito, com todo mundo, e aí se organiza na defesa e toma os gols. O primeiro gol é um gol de bola parada. Eu queria falar sobre uma situação aqui, porque eu vejo muito que bola parada é uma situação muito de... Ela é usada por muita gente, e aí vale parte da imprensa, parte da torcida e até vários treinadores, como algo, tipo assim, tá tudo bem você tomar gol de bola parada. A gente só tomou um gol porque foi de bola parada, esse discurso aparece muito. Não, mas nosso time se defendeu bem, tomou um gol de bola parada. Gente, tomar gol de bola parada é tão problemático quanto tomar um gol de bola rolando, tá? Assim, eu entendo que é uma jogada mais difícil e menos revoltante de você tomar um gol do que se ver o adversário chegar tabelando dentro da sua área, né? Seu zagueiro ficando pra trás, igual um bocó na marcação, e os caras entrarem na pequena área tabelando e fazer um gol de pelada. É claro que é mais revoltante um gol que os caras entram tabelando na sua área e fazem um gol do que um gol que a bola é cruzada na área, no bate-rebate a bola entra. Só que o gol vale o mesmo tanto. Então, assim, se começa a ficar sistemático de novo a questão da bola aérea defensiva, é um problema que tem que ser atacado e corrigido pelo Milito. Ele é o treinador. Ele foi zagueiro, inclusive, e dos bons, né? Dos bons, de Champions League, de Copa do Mundo, Barcelona. Então, assim, ele precisa resolver isso. Eu sinto a defesa do Atlético muito passiva em alguns lances na bola aérea. Zagueiros, defensores no geral, porque aí não é só zagueiro que está dentro da área, passivos, né, lentos na explosão para tomar a decisão. Falta atacar um pouco mais a bola, falta se impor um pouco mais fisicamente nesse tipo de jogada. E os adversários aproveitam. Num jogo que está travado, um gol de bola parada destrava o jogo para um lado ou para o outro. O problema é que quase sempre é contra a gente. Quase sempre é contra a gente. Então, assim, mais uma vez o Atlético toma um gol de bola parada que atrapalha o jogo e aí o time é forçado a sair ainda mais para agredir, para atacar, e toma o segundo gol numa jogada que, se você for pegar o replay, é uma bola disputada no meio do campo. Eu vi esse lance algumas vezes ontem, antes de dormir. Foi difícil, inclusive, pegar no sono ontem. É uma bola brigada ali no meio campo, disputada, e quando ela sai meio que espirrada, ela não era de ninguém naquele momento, né? Alguém ia tentar pegar a segunda bola, a segunda bola foi do Criciúma. Você vê no lance, depois eu sugiro que vocês peguem o replay desse segundo gol aí e olhem isso que eu tô falando. Quando essa bola sai espirrada, tem pelo menos uns 3 jogadores ali do Atlético, beleza, que são jogadores mais ofensivos. Acho que o Scarpa tava, o Vargas tava e mais um, não vou lembrar quem era. E, cara, a bola ainda... O Atlético nem recuperou a bola, ela ainda tá ali na zona de perigo do Criciúma, meio que pra quem que vai ficar. E os caras já começam a correr pra frente, sem preocupar em que tá aqui, nas costas. Então, assim, o Atlético, especialmente quando tá perdendo, é um time que assume ali uma vocação ofensiva num nível que deixa o time desorganizado atrás. Você estava perdendo por 1-0, você tem ainda 30 minutos de jogo, né, porque tinha ainda bastante tempo. Cara, não precisa de desespero. Se está se defendendo, se defenda. Recuperou a bola mesmo? Ataca com organização, põe a bola no chão. Nosso time tem mais qualidade do que grande parte, 90% dos times do Campeonato Brasileiro. Pelo menos individualmente, peça por peça, tem mais qualidade. Então, assim, esse time parece que entra num espiral, assim, de desconfiança, de medo, de insegurança, de aflição, quando toma um gol, principalmente, que vira uma desorganização. E aí, o zagueiro que já no 0-0 sai para dar opção lá no ataque, tô perdendo de 1-0, então, toda hora, sabe? E o volante muitas vezes não guarda posição. É um time que parece não saber colocar um pouquinho o pezinho no chão, fincar um pouquinho o pezinho no chão na defesa em alguns momentos, para evitar um momento de crescimento do adversário e construir aos poucos a sua recuperação no jogo. Isso incomoda demais. Isso é um ponto que me incomoda demais no time do Atlético, essa aflição para querer resolver as coisas, porque o time tem qualidade, o time precisa ter um pouco mais de equilíbrio na defesa.
O segundo tempo foi mais movimentado, teve mais alternativas para os dois lados e dá para a gente fazer aquela análise mais cronológica, como a gente faz aqui nas análises. Não fiz no primeiro tempo, que realmente foram poucas alternativas ali para os dois lados. No segundo tempo, já no inicinho ali, com 3 minutos de jogo, né, o Criciúma acha uma jogada de transição que fica no 3 contra 3, é uma transição depois que o Atlético perde a bola no meio. O Milito falou sobre isso na coletiva, é um problema, esse time perde muita bola, esse time erra muito passe. E tem jogadores qualificados, não pode ficar perdendo bola no setor intermediário como perde, porque o time, já falei, tem essa preocupação extremamente ofensiva, é um time que se projeta à frente o tempo inteiro, e quando perde a bola tem que correr para trás, em vários momentos fica desprotegido. É bem verdade, o Milito falou sobre isso e ele não está errado, ele não mentiu, que o time dele não toma tantas transições assim, em desvantagem numérica, até em igualdade numérica. Geralmente, quando o adversário chega com a bola no chão, numa jogada de transição, a defesa dele até tá postada, mas quando perde a bola, aí realmente esse tipo de lance acontece. Essa chegada ali do Bolassi no início do jogo, ficou 3 contra 3 ali e eles não conseguiram finalizar da melhor forma e perderam uma oportunidade. Mas o Atlético do Milito não pode se dar ao luxo de perder tantos passes, de errar tantos passes assim no meio do campo. É uma responsabilidade do treinador? Até é, mas é mais dos atletas. É mais dos atletas. A questão da atitude na bola aérea defensiva é uma responsabilidade do treinador? Sim. Posicionamento é responsabilidade dele, né? Treinamento dessa bola parada defensiva é responsabilidade dele, mas também tem muito dos atletas. A gente tem que cobrar o treinador? É claro que tem, mas quem joga são os jogadores, né? Quem perde gol são os jogadores. Quantas vezes a gente já não ouviu aquela frase que a função do treinador é fazer o time criar chance de chegar com qualidade para fazer o gol. A partir daí ele não joga, os caras têm que colocar para dentro. Então, assim, algumas questões envolvem-se em problemas do time, como essa questão da falta de equilíbrio para defender, que é uma coisa que eu venho batendo na tecla. O Atlético se desespera, quer atacar de qualquer jeito, deixa sim o time exposto. Como uma falta de marcação na frente da área, que é um problema crônico que em alguns momentos reaparece nesse time, né? Porque o Franco é um segundo homem de meio, mas é o segundo homem de meio que aparece muito mais no ataque do que posicionado como segundo volante para marcar realmente. E cá entre nós, se você quer um segundo homem de meio mais ofensivo, tem que ser o Zarate, o titular. Porque com bola ele entrega muito mais, ele tem mais cacuete para fazer gol lá na frente. O Franco, em alguns momentos, está aparecendo de atacante dentro da área do Atlético. Então, assim, já que você quer um jogador para ser um atacante a mais, joga o Zarate. Ou joga até um jogador ainda mais ofensivo. Se você quer usar um segundo cara de meio para dar uma sustentação maior defensiva, tem que ser um jogador mais posicionado. E eu não estou falando de quem vai ser. Pode ser o Franco mesmo, pode ser o Vera, pode ser o Batalha de volante, pode ser algumas alternativas aí. Algumas alternativas o Milito tem. Só que tem que ser um cara mais posicionado, né? É complicado, pessoal, analisar um jogo desse, porque o Atlético no segundo tempo, de fato, se desorganiza mais uma vez, especialmente depois dos gols. Até tem, deixa eu pegar de novo a minha colinha cronológica aqui, até tem chance, né? Como eu falei, o Bernard faz aquela linda jogada ali no inicinho do segundo tempo, cruza para trás e a defesa do Criciúma corta. Aos 5 minutos tem uma bola já cruzada na área, que é a bola que começa a dar medo na gente, porque alguém desvia, acho que o próprio Bolassi de cabeça, e tira uma tinta do gol do Matheus. O aproveitamento do Atlético defensivo, e aqui eu nem falo de tomar gols ou não tomar gols, eu falo de ganhar as bolas pelo alto, de bloquear as jogadas adversárias. É muito baixo, é um problema claro e evidente. Aos 7 minutos tem a jogada que o Franco cruza, eu já falei rapidamente sobre ela no início do vídeo, que o Franco cruza meio que de bico até ali, né, pro Vargas, e o Vargas cabeceia por cima. Esse time do Atlético sente muita falta de um centroavante, por isso eu sou favorável à chegada do Daverson. Acho que é sim uma boa contratação na atual circunstância. O Daverson é bom atacante, é folclórico, e isso atrapalha, né, para muita gente a avaliação que fazem ali do futebol do Daverson, mas é um cara brigador, é um cara bom na bola aérea, é um cara que sabe fazer o pivô, e isso me agrada, porque o Hulk não é esse jogador, e o Hulk com o Milito joga demais de costas pro gol, é uma coisa que me incomoda. Então, em algum momento dos jogos, ou até pensando numa escalação titular em algumas partidas, pode ser sim que o time jogue com Daverson e Hulk quando o Hulk voltar, né? E aí é problema do Milito resolver quem sai desse time. Mas assim, o Daverson é um cara que vai agregar algumas coisas para esse Atlético que hoje estão em falta. Falta alguém para segurar mais o zagueiro adversário, para fazer um pivô bem feito, para abrir espaço para os outros jogadores. Porque nenhum dos jogadores que a gente tem do meio para frente, especialmente pensando na escalação de ontem, tem essa característica. Então, assim, você não vai ter um cara para centralizar as jogadas na frente, para segurar, para pôr a bola um pouco mais no chão, para cavar uma falta.
né? São jogadores mais dinâmicos, que querem a jogada mais rápida. É assim o Bernard, é assim o Vargas, é assim o próprio Paulinho, é assim o Scarpa. Então, assim, é um cara que vai te entregar uma característica que ajuda, sim, e principalmente aumentar o aproveitamento ofensivo do Atlético. Esse time precisa de 10 chances para fazer um gol. Beleza que, volto a dizer, ontem não foram chances tão claras assim, tá? Não foram. O Criciúma teve mais chances claras do que o Atlético. Depois que o Atlético toma o gol ou os gols e se desorganiza, o Criciúma teve 2 chances claríssimas e não fez os gols. Uma que o Alano serviu o Bolassi e o Bolassi perdeu, chutou errado, a bola sai na linha de fundo. E uma, o contrário, que o Bolassi dá um passe cinematográfico pro Alano de letra, no meio da zaga do Atlético, e o Alano chega bem, tenta tirar do Mendes, o Mendes faz uma boa defesa, porque era mais um gol do Criciúma, era o 3-0 ali já. Então, assim, ontem o Criciúma criou mais chances claras do que o Atlético para ganhar, e ganhou com justiça. Só que é bem verdade que numa análise mais macro, esse time do Atlético produz muito. E tem característica de jogadores que jogam pelos lados de cruzar a bola na área e não tem esse cara para finalizar. Então o Davidson sim vai agregar muito. Tomara que o Davidson consiga aproveitar 10% que seja, 20% das jogadas criadas pelo Atlético no campo de ataque, porque esse time cria. O problema é que perde gols, o problema é que toma decisões erradas na última bola, se precipita e principalmente o problema é que desequilibra emocionalmente, do ponto de vista de postura também, na defesa depois que as coisas não começam a dar certo. É raro o Atlético conseguir uma remontada, conseguir se reequilibrar depois que está ganhando, depois que começa perdendo, perdão, e para buscar a vitória. É raro, aconteceu lá contra o CRB, mas, enfim, a gente tem um time muito mais forte, é um jogo difícil de analisar também por essa questão da diferença técnica, né? Mas geralmente esse Atlético, quando sai atrás do placar, perde concentração, se desequilibra, quer atacar de qualquer jeito, desorganizado, e fica mais ainda oferecido o campo para o adversário jogar. Foi assim ontem contra o Criciúma. Quer ver um jogo equilibrado que o Atlético fez do ponto de vista defensivo? Um jogo que saiu na frente e fez 2-0, que foi o jogo contra o Vasco. Eu elogiei muito a postura do time contra o Vasco aqui nesse quadro, justamente por isso. Por quê? Porque o time saiu na frente. Então deu certo o volume ofensivo inicial, o time fez 1-0, o time fez 2-0, e aí, depois do 2-0 construído, colocou o time mais postado atrás e soube se defender e soube fechar o jogo com um placar de 2-0, que é tudo que a gente queria, ver um jogo sem tomar gol, ver um jogo de um time defensivamente equilibrado, bem postado. Só que só conseguiu fazer isso porque abriu 2-0 inicialmente. Então, assim, o time é sim desequilibrado, é um problema que precisa ser corrigido. Perdendo de 1-0, a gente tem aquela bola na trave com o Scarpa, que o goleiro estava totalmente batido, se ela vai no gol, é gol e o goleiro nem sai na foto. Logo na sequência, aos 19, sai o segundo gol do Criciúma, nessa jogada que eu falei, que é uma bola que está abrigada ali por dentro. O Atlético até tem bastante gente na defesa, mas quando a bola espirra, já começa a sair todo mundo, desesperado. E aí sobra um cara sem marcação na esquerda, o cara tem tempo de levantar a cabeça e cruzar na área, dentro da área desviam e fazem um gol. Falta mais atitude dessa defesa, atacar um pouco mais a bola, ter uma postura, o Milito usou essa expressão e ele usou a expressão dos dois lados, pensando no ponto de vista ofensivo e na defesa também. Um instinto assassino, que é o quê? De matar, de tirar o perigo, de matar a jogada, quando necessário, principalmente na frente, fazer os gols. Falta realmente. O Atlético é um time mole em alguns momentos, é um time que parece sem atitude, sem vibração para tomar a decisão. Você vê jogadas contrárias, né, ataques nossos, por exemplo, o lance que o cara tirou a bola de cabeça debaixo da trave. Você vê que o cara tá dando a vida ali para evitar um gol. Em alguns momentos você sente que isso falta no Atlético. Então, assim, um time em alguns momentos passivo. E isso o atleticano não aceita, não adianta. O atleticano pode aceitar qualquer coisa. Time passivo, time morno, não aceita. O senhor Júnior Alonso pode jogar mais bola também, pode ser um pouquinho mais vibrante, um pouquinho mais atuante dentro do campo, né? A gente sabe que tem qualidade para isso. O Galo está sofrendo pelo alto, o Galo ainda sofre em vários momentos pelo lado do campo, a marcação pelo lado do campo em vários momentos não é a ideal. O Galo sofre jogadas de transição, especialmente quando está perdendo o jogo. Em alguns momentos falta marcação na frente da área. São problemas defensivos que quem tem que corrigir é o Milito. Ele é o treinador e o time precisa corrigir esses problemas. Treinador nenhum se sustenta num trabalho tomando tanto gol. São 30 gols sofridos em 18 jogos. Treinador nenhum. Eu sou favorável à continuidade do trabalho, mas não existe esse número de gols sofridos. Não existe time competitivo que toma tanto gol assim. Então, assim, isso tem que mudar.
Tem que mudar como? Vamos mudar radicalmente o esquema do Milito? Não. E aí é que é uma crítica que eu faço, inclusive a ele, que é essa situação que eu falei no início do vídeo, que futebol não é 8 ou 80. O Milito ontem deu uma resposta que é o seguinte, na coletiva. Qual que é a minha outra alternativa? Perguntaram para ele mais uma vez sobre esquema. Não tá na hora de trocar o esquema, o problema não é o esquema, não tá o modelo de jogo, não é o problema. Ele fala assim, a gente pressionou o adversário, a gente empurrou o adversário para trás, a gente teve mais a bola, o Atlético teve realmente, acho que quando estava 0-0 ali, o Atlético tinha 70% de posse. A gente gira a bola, a gente cria alternativas por dentro, por fora, né? O contrário seria eu colocar meu time mais atrás, postado, mais perto do nosso gol, defender mais e tentar agredir num erro do adversário, numa transição. O contrário é esse. O negócio é que não precisa ser o contrário. Entende meu ponto? Assim, não precisa ser 880. Você não precisa, para ter um time mais equilibrado na defesa, abdicar completamente da sua vocação ofensiva. Você pode ser um time ofensivo que chega na área com muita gente, mas que não é tão exposto atrás assim, que toma menos gols. Ele fez isso contra o Vasco, por exemplo. Né? Já quando estava 0-0, era um time mais postado, né, no meio campo. Era um Atlético que tinha o Otávio e o Vera mais próximos, como volantes ali. Era uma zaga um pouco mais postada. Então, assim, dá para você evoluir esse time defensivamente, dá para ser um time mais equilibrado, mais seguro sem a bola, sem abrir mão da vocação ofensiva. E beleza que talvez você não crie 12, 15 chances no jogo, mas talvez você vai criar 8, fazer um gol, mas não vai tomar. E vai ganhar o jogo. Então, assim, é equilíbrio um pouco que eu peço aqui nesse quadro. Não é para abdicar completamente do estilo de jogo ofensivo e virar um Filipão que habla. Né? Pensando na postura do time, um time que vai se defender contra qualquer adversário. O Galo é melhor, mas não, vamos nos defender. Porque isso ia gerar um hate muito maior ao Milito. Você pode ter certeza disso. Se o Atlético vai para Criciúma jogar contra o Criciúma e fica totalmente atrás da linha da bola, marca com linha de 5 mais uma linha de 4 e um atacante solto na frente, marca só em bloco baixo, tenta só jogada de transição, fica tomando o sufoco atrás toda hora e tentando agredir no contra-ataque, mas o hate ia ser 30 vezes maior. Porque o torcedor quer um time propositivo, um time que joga, um time que cria, um time que tem alternativas ofensivas, que empurra o adversário para trás. É isso que o torcedor quer. Mas, acima de tudo, o torcedor quer vitórias. Acima de tudo, o torcedor quer vitórias. Os resultados não estão vindo na sequência que a gente imaginava, então o modelo de jogo é falido? Não acho. E o Milito dá uma resposta também na coletiva que ele está coberto de razão. Porque ele defende o modelo de jogo dele no bom e no ruim. Ele vai no microfone quando perde e fala assim, olha, perdeu hoje, o time perdeu e eu estou aqui defendendo. Eu acredito no modelo. Eu vou continuar jogando assim, eu acho que esse time pode render assim, que os jogadores sabem fazer, já fizeram em dado momento, tem qualidade para fazer e para ser um time que vai ganhar a grande maioria dos jogos. E ele faz um pedido. Quem é hater, né? Ele não usa essa palavra, evidentemente, eu estou traduzindo aqui, né, para a nossa realidade. Mas quem critica o modelo de jogo, quem acha que esse modelo de jogo é falido, que não funciona, que o faça no bom e no ruim também. No ruim e no bom, nesse caso. Então, assim, hoje não funciona, o sistema é péssimo, é impensável começar o jogo com 3 zagueiros, o Atlético marca com linha de 4, tá? 3 zagueiros não dá, o Atlético marca com linha de 4. Esse esquema do Milito já deu, não dá mais, é um time de uma nota só. Se daqui a uma rodada, 2, voltar a ganhar, emplacar 10 jogos seguidos sem perder, não adianta falar que tá militizado não, tá? Ou você é crítico do sistema de jogo, do modelo de jogo, acha que não funciona quando perde e quando ganha, ou você é defensor quando perde como ganha, quando é ele. Ou você tenta uma análise mais equilibrada, como é o meu caso, de dizer, olha, eu não acho o modelo de jogo falido, eu acredito nesse modelo de jogo, eu já vi o time produzir muito bem com esse modelo de jogo, com alas abertos, com saída de 3, com um volante, um segundo homem misto e um meia. A gente já viu isso funcionar, inclusive com o Milito, só que tomar esse tanto de gol não dá. O time tem que ser mais equilibrado, é o que eu venho trazendo nesse vídeo. Não é 8 ou 80. Não precisa condenar o modelo de jogo totalmente para melhorar. Não precisa transformar o time extremamente ofensivo num time extremamente defensivo do dia para a noite. Até porque se tentar fazer isso vai dar errado. Porque o time não é talhado para isso, não é treinado para fazer isso. Né? Então, esse é meu ponto. Assim. A gente precisa ter um pouco de maturidade na análise. Não é hora de ruptura do trabalho, é hora de cobrança. Não tá legal. Não existe mais tanto de gol. O time não tá seguro defensivamente. Isso é trabalho para o treinador. Mas o que exatamente, Frossar? O treinador é ele.
Cabe a nós apontarmos os problemas. Isso aqui é um problema, isso é um problema, isso aqui está acontecendo reincidentemente, é o gol de bola aérea, é a jogada de transição que a nossa zaga está exposta porque a gente perdeu bola no meio, ele próprio falou sobre isso, não pode. É a quantidade de chance perdida na frente, mas quem tem que resolver é ele. Que seja trabalhando mais fundamento, né, que seja agora sabendo usar certinho o Davidson nesse time, tomara que ajude de fato, eu acho muito que vai ajudar. Mas, cara, tem que melhorar. Tem que melhorar. E a gente não pode ser hipócrita aqui de falar que o Milito tá 100% garantido no cargo até o final do ano, porque a gente sabe como funciona o futebol. Ele tem pela frente jogo da volta contra o CRB na Copa do Brasil, clássico contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, no Mineirão, e confronto com o São Lourenço pela Libertadores. São 3 duelos ali, no caso do CRB um jogo, Cruzeiro um jogo e São Lourenço 2 jogos, estamos falando de 4 jogos aí que mudam temporada, pro bom e pro ruim. Ou vocês têm alguma dúvida que se o Davidson chega aí amanhã, porque vai chegar amanhã em BH, vai começar a treinar, começa a jogar na quarta, o Galo ganha bem do CRB, ou começa a jogar no Clássico, faz um gol no Clássico, ganha do Cruzeiro, passa do São Lourenço, tá todo mundo militizado de novo. Vocês têm alguma dúvida que vai ser assim? Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, mais do que não ter dúvida, eu acho que temos que torcer para isso. Mesmo você que está me assistindo, que é hater do Milito, acha que ele é péssimo treinador, que ele é, sei lá, quem que habla, igual eu já li 30 vezes no Twitter, que o modelo dele não existe, que ele é um treinador de uma nota só, que 3 zagueiros é inadmissível, que tem que fazer o feijão com arroz, você pode achar tudo isso. O que você não pode, como atleticano, é torcer contra o Atlético para provar o seu ponto. Aí vai me desculpar, mas você é menos atleticano que os outros, sim. Eu sempre defendo que não existe menos atleticano, tá? O torcedor que vai pro estádio e canta, sai rouco, ele é tanto atleticano quanto que vai e acha esse jogo sentadinho. Eu prefiro um modelo que o outro de torcedor? Prefiro. Eu sou torcedor mais raiz, que gosta de ir pro estádio pra cantar? Agora não, mais porque eu sou jornalista, mas na época de torcedor, sim. Mas eu sempre defendi que não existe mais atleticano. Cara, o amor não dá pra medir nesse tipo de situação. Mas se você torce pro time mal, pra você falar, eu avisei, esse aí não serve, tira logo, tá vendo? Você é menos atleticano, sim. E o que mais tem na internet é isso. O que mais tem na internet é gente torcendo contra o Atlético pra provar o próprio ponto. Tá? Pra ir pro Twitter, eu avisei, tá vendo? Você vai torcer pro Atlético ou você vai torcer pro seu argumento tá certo daqui a 2, 3, 4 rodadas? Porque eu, odiando ou amando o treinador, e no caso do Milito eu não amo e nem odeio, eu vi muitas coisas positivas, mas eu vejo muitos problemas, eu tô apontando aqui eles e torcendo para que melhore, criticando e cobrando melhora, mas mesmo pegando o treinador que eu detestava, eu torço pro Atlético ganhar, jogar bem, melhorar, dar água pro vinho, parar de tomar gol besta, voltar a fazer mais gol. Então assim, vamos entender qual que é a prioridade, né, de cada torcedor. Se é o Atlético ganhar ou se é provar a sua própria teoria, porque o que mais tem na internet é isso. É falso atleticano que torce mais pra estar certinho na internet do que pro clube. Abre o olho, gente. Abre o olho. Sobre o Scarpa, dá até dó em alguns momentos, como eu falei nesse vídeo. Ele tenta, ele cruza a bola na área, ele finaliza de fora, ele bota a bola na trave. Você vê que ele tá irritado, é um cara acostumado a ganhar, principalmente no Brasil, que quer ganhar, que quer ser competitivo. E tenta e não dá certo. Então tomara que as coisas voltem a funcionar, que ele tenha agora um 9 para pôr a bola na cabeça do cara e a gente consiga gols assim. É um cara que ele já conhece, tem tudo para dar certo. É para isso que eu vou torcer, como atleticano que sou. Eu acredito na ideologia do Milito, o que ele pensa de futebol, só que não tá legal. Não tá legal, tem que corrigir. Porque futebol é, acima de tudo, resultado, não tem jeito. Não tem jeito. Eu não vou ser uma voz aqui de fora Milito, eu vou ser uma voz de uma análise um pouco mais equilibrada, que tenta jogar a favor de um futebol brasileiro que não queima trabalho de treinador tão fácil assim, né? A nossa maior glória da história do clube, que foi a Libertadores de 2013, veio com um trabalho longevo, com um trabalho que a diretoria da época sustentou o trabalho do treinador, mesmo depois de uma goleada histórica para o rival, tá? E de um fim de campeonato brasileiro brigando para não cair, de um início de trabalho pífio, só com derrotas uma atrás da outra, e termina a temporada de um jeito pífio, e sustenta o trabalho para a próxima temporada, para a temporada seguinte, dá alternativas para o treinador, dá voz a ele em relação à montagem do elenco, melhora, bate na trave, no outro ano ganha. Futebol, via de regra, é longo prazo. É raro e é a exceção o trabalho que começa ganhando. O Abel Ferreira, lá quando chegou no Palmeiras, lá em 2020.
cara chegou e rapidinho ganhou o título. Isso é raro, isso é exceção. A regra não é essa. E eu não vou ser mais uma voz aqui do imediatismo desmedido, de fora Milito, de tira, não tá jogando bem, perdeu pro Cristiano, lá arranca, coloca outro, porque quarta-feira tem jogo de mata-mata. Eu não vou ser essa pessoa aqui, mas tem que melhorar. Tem que melhorar. E agora é o momento chave, não tem mais corda para esticar. Chegamos no limite. Chegamos no limite porque chegou a hora da decisão. O brasileiro já era, pensando em título. Claro que dá para pensar numa recuperação aí nesse segundo turno, que ainda tem quase todo pela frente, para brigar por G6 ali, para brigar por vaga na Libertadores, caso não venha nenhum título de Copa, porque senão você corre risco de ter um 2025 sem nem Libertadores no calendário. Então sim, temos que focar também na recuperação do brasileiro, porque não dá para garantir que você vai ganhar uma das Copas. Mas tem decisões de Copas batendo na porta. CRB, São Lourenço, passando do CRB é quartas de Copa do Brasil, você está a 2 fases de uma eventual final, passando do São Lourenço, se passar, você está numas quartas de Libertadores contra adversários que também vivem momentos críticos, né? Então, assim, eu não acho que o ano acabou, eu acho que a gente vive um momento preocupante, especialmente na questão defensiva, e para isso eu cobro melhora. O time não está seguro, o time não está jogando bem, especialmente sem a bola, e o time com a bola está perdendo gol demais. Cria e perde gols, né? Então que melhore e, principalmente, que os verdadeiros atleticanos nesse momento torçam para o clube. Eu espero que seja a maioria. Torçam para o clube, torçam para a camisa, para jogar bem, voltar a ganhar e voltar a ter uma sequência boa na temporada. E os falsos atleticanos vão torcer aí contra para ir pro Twitter falar eu avisei escondido num fake com uma cara de um personagem do cinema, porque é o que a gente mais vê. Geralmente esses ataques raivosos na internet, 80% deles não tem cara, não tem nome, é um personagemzinho aí, porque até para ser corneta a galera se esconde, né? Então, enfim, vou seguir torcendo pro Atlético, sigo vendo problemas nesse time. Espero que melhore, torcer para o Davidson chegar e chegar bem. Amanhã está chegando a BH, quarta-feira estaremos na Arena MRV para mais um jogo decisivo da temporada contra o CRB. E é isso, viva o Clube Atlético Mineiro, que as coisas melhorem a partir de agora e a gente vai estar do lado do clube sempre, torcendo para melhorar, apontando os problemas, são muitos nesse momento, não está legal, mas acreditando ainda numa recuperação e numa reta final interessante de temporada, beleza? Tamo junto, valeu a todo mundo que me acompanhou até o final do vídeo, deixa o like se gostou do conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima.